Em um ano dominado por grandes acontecimentos, como eleições e Copa do Mundo, a atenção do público fica ainda mais disputada, quase monotemática. E quando o noticiário se concentra em poucos temas, o risco é a repetição. Ou seja, criatividade deixa de ser diferencial e passa a ser estratégia na assessoria de imprensa. Hoje, a conversa é sobre como transformar essa criatividade em valor editorial. Como fazer uma pauta furar a bolha e despertar o interesse de veículos. No episódio de hoje a gente vai falar sobre ideias, caminhos e estratégia criativa para poder furar para que a gente tire alguns temas do radar comum e conquiste boas pautas. Para falar disso, dois profissionais que fazem essa mágica todos os dias. Então, com vocês, Alexandra Zanello, da Padrinho, e Tomás Adams, da Critério. Sejam muito bem-vindos ao Fala Mercado. Muito obrigado. Muito obrigada. A Ali já pedindo música no Fala Mercado, né? Tá conosco lá desde as primeiras edições, desde os nossos primeiros episódios, né? É verdade. E que honra! E o Fernando Silveira, o presidente da ARP, ele já veio aqui outras vezes, e eu também digo isso, e ele diz, a gente só vem quando é bom. Só quando é bom. Então, tá ótimo. É isso aí. Mas como o Tomás então tá estreando no Fala Mercado, eu vou te contar que neste programa o protagonismo é do mercado. Ótimo. Portanto, é tudo com vocês. Bora? Bora. Preparados? Vamos lá. Ainda mais pra um tema tão legal. Eu nunca ouvi um não. Graças a Deus, preparados não. Não, vamos esperar um pouquinho. Não, acho que não. Tô legal. Bom, gente, vamos lá. Como a gente falou no início, né? Em anos mais monotemáticos, porque a gente tem eleições, tem Copa do Mundo, o que torna, no nosso caso, 2026 bem específico. Qual é o maior desafio da assessoria de imprensa quando a gente pensa assim, competir por atenção dentro desses temas ou reinventar a narrativa? O que vocês acham? Eu vou começar pela Ali, pelas damas, né? Obrigada. Eu acho que esse é um desafio cada vez maior, não somente em anos monotemáticos como esse, que a gente tem eleição e Copa do Mundo. Porque a gente sempre tem eleição e Copa do Mundo, né? Não é o primeiro ano assim. Eu acho que tem uma leitura de mercado também, né? As redações mais enxutas, muita coisa disputando essa atenção, como a gente traz pautas mais relevantes. A gente tem o jornal impresso, às vezes, diminuindo o seu tamanho, isso também diminui os espaços que a gente tem e exige pautas cada vez mais criativas, mais conectadas com o momento e que, de fato, vão ter o interesse do público, né? Que é importantíssimo, muda a vida de alguém, onde eu estou me colocando. Acho também que a gente tem vivido um momento de muito ruído, inclusive na comunicação. E, às vezes, na assessoria, pode parecer contraditório, mas às vezes o menos é mais. Então, é um exercício diário de leitura de mercado, de criatividade, de entender como que a gente consegue emplacar aquele cliente sendo relevante naquele momento. E eu acredito que momentos como a Copa, até mais do que a eleição, né? Ainda mais num momento que estamos tão fracionados, a Copa do Mundo vem um pouco como um bálsamo que une todo mundo. Então, a gente... O clima fica mais gostoso. Clima de Copa. Né, os jornalistas ficam mais receptivos. Clima de Copa, gente. Então, eu acho que aproveitar a Copa para pautas mais criativas, mais pautas diferentes, aquela pauta que exige mais penso, que exige mais análise de risco, porque a pauta criativa, né, Tomás, ela é mais criativa, mas o risco acompanha isso também. E também não esvaziar a pauta ou o cliente, porque a gente sabe, eu fiquei bastante tempo do lado de lá do balcão, nada pior do que aquela assessoria que manda toda semana uma pauta vazia do seu cliente. O famoso ranço que o jornalista pega. Não pega, Tomás? Pega, gente. Pega. E esse talvez seja o maior número de não emplacadas é quando a redação pega ranço
daquela insistência de não saber o time. Além de saber o horário de abordar o profissional, conhecer cada um. A gente vai chegar nesse, aí. Para ti, Tomás. Eu acho que existe um exercício nosso, né, também de planejamento anterior a qualquer ano, né? Quando nós temos, claro, oportunidades específicas, editoriais relacionadas a um calendário, isso existe em qualquer ano, né, como bem disse a Alexandra, mas um exercício muito anterior de análise realmente do que é interessante para o cliente, do que pode ser um território específico de comunicação, de conteúdo, que faça sentido num contexto de negócio, inclusive, porque, afinal, se for uma marca de uma empresa, ela está nos buscando porque precisa reforçar o seu posicionamento sobre determinado tema, precisa ter mais exposição sobre algum assunto em que ele queira ser fonte. Então, acho que o exercício da criatividade ele vem já desde o início de uma jornada que as assessorias precisam ter com seus clientes, de compreender muito a fundo o que o cliente busca e nosso trabalho profissional dentro desse contexto, buscar uma visão criativa, uma visão diferente que possa gerar essas oportunidades. Então, claro, as oportunidades surgem no dia a dia, eventualmente o próprio veículo nos aciona, isso acontece, mas acho que nós, profissionais da área de comunicação, de assessoria de imprensa, temos esse dever de casa muito anterior de planejar bem, planejamento, e acho que o fundamento está em uma clareza dos territórios de comunicação, dos assuntos, dos temas que aquele cliente deseja se posicionar. Me permita só complementar aqui, acho que a fala do Tomás ela é perfeita e ele traz uma questão que é bem importante. Assessoria de imprensa não é disparar release. Não. E eu acho que a gente tem que dar um passinho para trás nessa conversa de falar da criatividade e trazer isso. Assessoria de imprensa é muito estudo do cliente, está junto com a estratégia global do cliente, às vezes até de vendas, muito mais do que o resto. Total. E muito planejamento e estudo de mercado, estudo do concorrente do nosso cliente. Então eu vejo assessoria é planejamento e estratégia. Às vezes, mas é só dispara o textinho. Se a gente pensar no 100% do tempo dedicado para assessoria, essa é a parte o mais fazer rápida. Os textinhos é 5%, porque hoje a gente praticamente não escreve mais aquele release. Hoje tu conversa diretamente com o produtor de determinado programa, com o colunista, com o jornalista, você negocia a pauta, né? Na Padrinho a gente brinca e chama do bilhete. Vamos mandar o bilhete, mandou um bilhetinho, entendeu? Eu tenho isso, eu posso te dar exclusiva ou não. E aí você negocia. Bom, tá check? Então, nós vamos desenvolver o texto com todas as informações e buscar a criatividade. Então, a gente tem que, acho que um passo antes, a gente entender que assessoria de imprensa é estratégia e planejamento. Eu sempre brinco, né, que quando a gente quer levar no freestyle, tu só vai aproveitar quando você tiver um factual acontecendo. E a assessoria não pode depender do factual. Eu acho muito... Eu sou apaixonada por falar sobre esse assunto, né? Porque eu já falei... Eu também sou suspeita, somos. A gente já teve outras oportunidades, né, Ali, de conversar muito sobre isso, porque tem uma coisa que eu sempre digo que que bom se todo jornalista pudesse conhecer a assessoria de imprensa e o veículo, né? Para entender o quanto isso se retroalimenta. E é muito... Vocês trazendo coisas assim que eu também, né... Graças a Deus tive essas oportunidades, né? De estar de um lado e de outro. E tem algumas questões muito peculiares, que é isso, né? A questão do planejamento, por exemplo, tu precisa entender o teu cliente, evidentemente, para entender as oportunidades de inserção, mas tu também precisa conhecer os veículos, né? Fundamental. Eu disse que eu ainda vou fazer produção, a gente vai fazer ainda um programa só de pérolas da relação assessor, me chama, repórter. Me chama. Gente, não, mas é que eu acho que tem que ser um programa diferente. A gente tem que, sei lá, botar uma cerveja, mais cara de mesa de bar, entendeu? Porque, gente, por exemplo, quando eu falo isso de entender o cliente, né? Eu sempre me lembro, eu era repórter ainda, e eu sempre me lembro de ter recebido... A gente recebia muito, né, releases até hoje, mas não tantos follows, assim, né? E na época era muito follow por telefone, né? Que hoje o WhatsApp resolve. E até porque a geração Z não pega telefone, não sabe, né? Eles têm medo. Não, eles têm medo de ligar, inclusive. E aí eu recebo uma ligação já no início, esse ranço, né? Que o repórter pega. Quando eu vi que o sotaque não era gaúcho, eu falei, tá... Vamos lá, né? Porque, poxa, trabalhando num veículo extremamente gaúcho, extremamente bairrista, enfim,
Eu falei, ai, tá, né? Começou um chiadinho do outro lado, eu pensei, tá, vai, já vou ter que dizer que... E aí era uma pessoa vendendo uma pauta sobre o crescimento dos MCs. MCs não são mestres de cerimônias. É isso que eu ia dizer, qual MC? Não, MC de funk, MC de, sabe? Da arte. Da arte. Eu pensei, eu desligo, eu me jogo. Não, eu tenho algum expoente aqui do estado aí que você tá puxando. Tentando, assim. Um desconhecimento. Tentando ajudá-la, né? Me ajuda a te ajudar. Sabe? Depois, eu também tenho uma outra história que eu sempre conto, que eu recebi uma pauta. Porque o mandar o release é bem isso, é 5%. Tem disparador de e-mail pra isso, né? Assim, é automático. Tem um mailing, vai lá. Na época, tava o boom de comprar mailings. Então, assim, eu até relevava, sabe? Tá aí outro toque. Por favor, assessorias, não comprem e-mail. Isso é crime. Não comprem. LGPD, não. gente, você destrói a sua própria empresa. Sem dúvida. Por favor. E aí eu recebi um follow de uma assessora tentando vender uma pauta sobre a criação de cavalos crioulos. Que bom. Pro coletiva.net. Eu acho que é justo, mas assim, fico pensando em que parte a gente conseguiria... Em que momento tu fez uma breve busca no Google, assim, cavalos crioulos, sei lá. Então, essa retroalimentação, ela é fundamental. E isso tem tudo a ver com criatividade, né? E quando a gente fala em criatividade, eu até comentava antes que a criatividade, eu acho que ela tem existe um conceito muito equivocado sobre o que é criatividade e o que é ser criativo. Né? Eu acho que muitas pessoas entendem que criatividade é um dom que surge de cima para baixo. Uma luz que te ilumina. Eu nasci criativo ou não nasci criativo, quando na verdade eu acho que a criatividade ele é resultado de um processo criativo, de tu teres na tua rotina de profissional, de assessor de imprensa, de jornalista mesmo, uma série de processos, de rotinas, de visões que nos ajudam a ter esse encaminhamento que é uma pauta criativa, ou que é um resultado criativo. E eu acho que justamente no planejamento a gente consegue muito bem exercer isso, ou seja, bom, se eu trabalho com um cliente da área de tecnologia, qual abordagem diferente eu posso ter? Como é que eu vou ter essa abordagem diferente? Com repertório, com conhecimento. Com uma abordagem que às vezes possa surpreender o jornalista pelo caráter de notícia mais inusitado. Então, ter esse conhecimento, ter esse processo e entender que a criatividade não vai surgir de cima para baixo. Como Acordei criativo hoje. Ontem não. Ontem eu não estava... Deixei a criatividade em casa. É um Fui processo. trabalhar e deixei a criatividade em casa. É um processo. Então, naturalmente, talvez essa assessora, o assessor do Cavalo Crioulo possa, sei lá, fazer algum recorte que interesse ao coletivo. Mas aí é trabalho dele. Tem um jornalista gaúcho que cria cavalos crioulos. Aí placa na coletiva, não placa? É verdade. Gente, o que na prática vocês acham que torna uma pauta realmente criativa, né? A gente olhar para essa pauta, é o formato, é a abordagem, é o timing, é uma leitura de contexto, é tudo junto. Eu fico pensando sempre assim, e a gente também vai falar um pouco mais sobre isso, mas é tu olhar pro teu cliente e pensar, olha, aqui tem uma oportunidade. Mas por que aqui não tem? Né? Então, eu lembro que quando a gente fazia muito esse exercício quando eu trabalhava em assessoria de imprensa, que era assim, o negócio do cliente é, sei lá, uma vez eu atendi um restaurante tailandês, se não me engano. Mas quais são as oportunidades do que dá pra... Não vou falar só de cardápio, não vou pegar só a inauguração do restaurante, que claro, é um timing legal, porque é o factual, claro, né? É o gancho. Mas assim, o que torna então uma pauta criativa, né? Que olhar a gente precisa ter para essa pauta para botar ela na caixinha da criatividade? Eu acho que, no caso, por exemplo, da Critério, a gente tem clientes que têm 2 ou 3 oportunidades de pauta mais estratégicas por mês e tem outros que a gente trabalha como uma agência de notícias, de tanto assunto, tanto tema que poderia ser tratado. E eu acho que nos 2 extremos,
a gente precisa encontrar um equilíbrio, uma harmonia realmente dessa visão de pauta que faça sentido para o negócio, para o contexto do cliente, para aquele cenário e também que cumpra, né, que faça sentido também para os veículos, para tudo isso. Então, a harmonia é o caminho, me parece, nesses dois cenários distintos. E eu acho que a diferenciação, a criatividade vai surgir justamente desse nosso olhar, acho que estratégico, profissional também, que muitas vezes requer uma visão até mais dura, entre aspas, com o cliente, que vai ter que entender, poxa, tal assunto talvez não seja a pauta mais adequada dentro de uma estratégia de longo prazo que nós temos. Não queremos ser os chatos do release, né? Aquela história que todo assessor acho que precisa colocar o dedo na consciência e pensar. Então também essa visão um pouco até essa impositura profissional que nós devemos ter, com muito respeito, mas assim, entendendo que, bom, de comunicação e de assessoria de imprensa de relação com veículos, nós temos uma visão profissional e a gente tem que dar algumas diretrizes, até mesmo cortar algumas ideias que surgem e a gente tomar um pouco as rédeas, digamos. A gente gosta muito na Critério de uma frase que é pautar e não ser pautado, né? Eu acho que esse é o caminho, assim, para a gente conseguir uma relação boa e com bons aproveitamentos na imprensa. É sempre um pouquinho à frente, assim, não esperar, e acho que isso, talvez nesse contexto de ano de eleição, onde vai ter muita pauta e às vezes realmente o veículo vai nos ligar pedindo uma pauta que envolva mercado imobiliário, porque sabe que a gente tem algum cliente nessa área, com eleições ou com Copa. Então talvez anteriormente, né, pautar mais, ser mais proativo e buscar um diferencial que faça sentido para o negócio. Legal. Totalmente, concordo totalmente. Acho que passa por todas essas coisas que a gente falou lá no início, né? Teus itens, check para todos aí, né? Então precisa disso tudo, precisa ser criativo, precisa ter um olhar lá na frente. Lembrando de Copa do Mundo 2014, por exemplo, a gente tinha um contato muito próximo de um cliente de uma imobiliária e ele percebeu que ele estava recebendo muitas mensagens e e-mails de gringos que estavam vindo para cá em busca de apartamentos para alocar no período da Copa. Numa troca, a pessoa falou, nossa, não para, só eu falo inglês, o dono da imobiliária, só eu falo inglês. E eu não estou conseguindo tocar o negócio porque eu estou atendendo o telefone que tem. Quando ele contou isso, imediatamente a gente entendeu que tinha uma pauta aí. E a gente se antecipou e pautamos a imprensa. A gente pautou um veículo e depois essa imobiliária foi case para vários outros, até nacional, a gente pautou. Mas foi da troca, foi do conhecimento do mercado, de tu saber o que representa leitura uma efeméride como a Copa do Mundo, leitura de contexto. E uma coisa muito importante para o profissional. Todas essas coisas, né, que Tomás falou que o profissional precisa ter de assessoria, tem que assistir os programas, tem que estar com o rádio ligado, você tem que ler os jornais diariamente, você tem que saber, né? É o repertório, para você entender, e aí a pauta pode ficar mais criativa. Porque se você sabe que o jornal, que o veículo X já está cobrindo e já usou esse case com o teu concorrente, bater lá querendo entrar nessa barca é pior, o efeito que acontece ele é pior. Ele rebote, então claro. Repensa, traz a criatividade e casa numa coisa que você falou. Às vezes a gente olha, nossa, a oportunidade está aqui. A oportunidade costuma estar onde a gente não está olhando. Perfeito. É aí que está o diferente. Se os jornalistas estão numa linha de cobertura e você vem apresentar algo diferente, vai chamar atenção. E muitas vezes pode surpreender até mesmo trocando a editoria que se a gente está buscando. Somente. Então, a gente atende, por exemplo, clientes da área do agro e muitas vezes um recorte para uma editoria focada até em cidades ou em alimentação no que quer que seja, que fuja um pouco, já dá um olhar diferente, um olhar criativo. E tem uma coisa também que eu sempre falo, né? Esse ouvir programas, ler jornal, acessar os portais, rádio ligado. Especialmente a coletiva. As pessoas esquecem de olhar a coletiva, tá tudo lá. As movimentações estão lá. Mas tem uma coisa importante nesse ler o coletiva e aí da questão do assessor de imprensa, né? Que gente, por favor,
tenham os seus mailings atualizados. Ai. Saibam que tal jornalista já não é mais de um veículo. Já não é mais, exato. Assim, então, eu acho que também tem uma questão de criatividade, de saber direcionar essa pauta para tal programa, para tal... Mas precisa ter uma atualização, né? Gente, a gente cansa, assim, as pessoas... enfim, no meu caso, né? São 15, 16 anos na mesma empresa. Não, mais... Enfim... Já passaram muitos editores, né, pelo portal, por exemplo. E a gente recebe, até hoje, esses ex-colaboradores dizendo assim, fulano, não tô mais. Liga lá pra Márcia. Não tô mais há 12 anos. Exato. Gente, a gente tem uma editora que saiu do portal, deve ter isso, gente, porque já vai... mais ou menos 12 anos, gente, 11, 12 anos. E ela diz, até hoje eu recebo pedido de pauta, assim, de emplacar pauta. Gente, por favor. E assim, estamos em 2026. A tecnologia está aí, nós estamos falando de inteligência artificial para mil coisas. Se a gente estivesse falando da década de 80 ou da década de 90, que nós não tínhamos o acesso, o Google não existia, né? A gente lidou com isso, sim, né? Tem gente que não sabe como fazíamos, mas fazíamos isso. Listel. Telefone fixo, Listel, melhor amigo. Gente, é um Google. Claro. É entrar no quem é quem dos veículos. Claro. É muito inacreditável que a gente está falando sobre isso, que ainda ocorre, e bastante. Em 2026. A Padrinho fez 12 anos, então tem 12 anos que eu saí do Terra. Recentemente... Que não existe mais, no caso. Voltou agora, né? Voltou a redação, reestruturou recentemente, coisa boa, tá centrada lá. Gente, são 12 anos, por isso que eu brinquei com os 12 anos. Eu recebi um e-mail no meu e-mail particular e a pessoa brava, dizendo assim... O seu e-mail voltou! E botando o e-mail, né? alexandra.zanella@corp.terra.com.br, que era assim. Brava. Querendo saber se estava cheio ou se eu tinha mudado. Eu liguei para a pessoa, porque eu achei tão interessante, eu queria saber. E ela falou, não, mas está aqui, eu tô olhando. Eu falei, mas você tá olhando aonde? Tô olhando no meu mailing. Meu Excel. Falei, pois é, eu falei, mas... o seu mail feito por num Excel. Aí eu falei pra ela, só queria te contar o seguinte, eu saí dia 31 de dezembro de 2013. E eu tenho uma agência, inclusive que também faz assessoria de imprensa, há 12 anos. E assim, eu sou uma pessoa muito ativa nas redes e Google. Dá um Google com o nome, né? Então, eu acho que isso é um alerta bem, bem legal de a gente falar, porque ainda tem esta prática. Ainda tem. E ela atrapalha, não é, Tomás? Sim, é verdade. Perde tempo, né? Ela perde o tempo do assessor que tá ali fazendo um super... E também essa movimentação de mercado, e por isso a importância do Coletiva também, ela nos dá ganchos, inclusive, para a gente conseguir alguns espaços. Então, um editor que saiu daqui, foi para uma revista nacional, enfim, vamos tomar um café, vamos ver os novos desafios, o que a gente pode ajudar, representar alguns clientes que possam fazer sentido. De novo, né? Pautar e não ser pautado, com estratégia, com um penso, com essa criatividade voltada ao que é de interesse para o cliente, ao que também é de interesse para esse jornalista, para esse editor, enfim. Gente, a gente precisa também falar de uma coisa chamada equilíbrio, né? Como é que a gente equilibra a criatividade, que não é essa luz divina, esse dom que as pessoas nascem, como a gente estava falando, né? Mas, assim, esse equilíbrio entre essa criatividade com os critérios de noticiabilidade, né? Que o bom jornalismo exige, enfim, que é às vezes aquela linha tênue da pauta criativa cair na legalzice, no moderninho. E perder a força. E perder essa noticiabilidade. Mas também não ficar dentro daquela caixinha do jornalismo mais engessado que a gente teve durante muitos anos. Hoje ele permite um pouco mais de leveza, um pouco mais de humanização. Então, para vocês, como é que se encontra esse equilíbrio entre criatividade e valor notícia? Eu acho que a resposta, de novo, está num planejamento bem executado, num início de uma jornada com o cliente, onde se mergulha realmente no contexto dele, até no tom de voz, né? Enfim, em como ele costuma se posicionar, como faz sentido, né, haver uma exposição daquele cliente na mídia.
esse planejamento, evidentemente, é mutável. A gente, Claro. Às vezes ele cai inteiro, Na né? verdade, eu vou dizer, às vezes, gente, não sei, na minha época, com uma A certa vida frequência. vem Eu pra acho que tem- mostrar que, ó, teu planejamento... Não funciona. Eu acho que tem não uma serve pra parte do nada. planejamento que nos dá essas diretrizes, esses encaminhamentos, realmente essa estratégia de conteúdo que vai nos direcionar a alguns temas que são centrais. E o plano de ação, a tática, a operação é mutável. A gente vai se adaptando, vai criando. Então, acho que dessas duas formas a gente consegue, de alguma forma, encontrar esse equilíbrio que tu falaste, Márcia. É assim, respeitar algumas diretrizes que são do negócio, da estratégia do negócio, da forma que a gente atende um hospital que vai completar 100 anos. Como que ele se comunica, né? Claro, ele mudou com o tempo, mudou, mas assim, existem alguns valores que são naturais daquela marca e que a gente precisa respeitar. Mas, evidentemente, buscando essas oportunidades que vão surgir e que fazem parte da nossa vida de comunicadores, né? Dessa dinâmica toda. Acho que é um equilíbrio, assim, inclusive com o cliente. Né? A gente tem a função... O especialista... Quem é o especialista em comunicação e assessoria? Porque o cliente, às vezes, ele chega, sabe? Eu sei tudo. Não, o fulano fez assim, foi muito legal. É raro, mas acontece com frequência. O meu sobrinho é ótimo em internet, né? Eu brinco que o sobrinho agora é o antigo micreiro, né? Quando veio os computadores, você precisava chamar o técnico. Meu sobrinho é ótimo, ele faz os joguinhos, então eu posso resolver. E agora nós, da comunicação, que duvido profissão que tenha mais especialistas fora da área do que a nossa, né? Então, tu tem sempre alguém... E o cliente, às vezes, ele chega, ele sabe tanto do negócio dele, ele sabe tanto da estratégia dele, que cai naquele problema que vale pra tudo. Quando a gente sabe muito de uma coisa, a gente tem que cuidar porque os pontos cegos aumentam. Então, acho que primeiro a gente tem que ter muita clareza com o cliente, explicar para ele sobre os riscos disso tudo, porque muita pauta criativa legalzice vem do cliente, né? Ai, porque eu vi aqui eu vi esse Instagram aqui, a gente podia fazer. Essa trend. As trends, né? A gente poderia trazer as trends aqui, fazer um programa somente sobre isso. Tivemos na virada do ano aqui uma bem polêmica no Rio Grande do Sul, o Brad Pitt, né? Sim. Que essa foi uma trend que muita gente entrou, nem pensar, cliente nenhum, né? Essa parece legal e divertido, tem muitas camadas sociais e preocupantes, inclusive de saúde mental e leitura social, que é responsabilidade nossa. O cliente está certo em trazer. Não tá? Ele tá certo, ele não é um especialista. E é a gente ele paga a gente exatamente para isso. Porque o bom assessor de imprensa é o que não precisa gerir crise. Ele antecipou a crise. Né? Isso é leitura fato. De risco, né? Claro. Então, essas leituras todas. Às vezes fala assim, é fácil ser assessor de imprensa. Não é, porque exige muitas e muitas e muitas skills, para ficar nas palavras do momento. Tu tem que entender do teu cliente, tu tem que entender do veículo, tu tem que entender dos jornalistas, tu tem que ter leitura macro e micro do ambiente. E tu tem que ter uma coisa que é timing. Se você sabe que o jornalista é um cara que abre às 6 ou às 7 horas da manhã na TV ou na rádio, por exemplo, você acha que tentar falar com esse cara às 3 horas da tarde é uma boa estratégia? Às 3 horas da tarde já encerrou o expediente dele. Ele está acordado desde 3 horas da manhã. Então são muitas camadas que a gente tem que conhecer e dominar. E isso se faz com muito acompanhamento dos veículos, mas com muita atualização. Acho que a grande discussão do tema do ano passado na nossa área foi exatamente isso, assessorias versus redações, de falta de timing, os assessores reclamando que as redações não respondem. As redações dizendo, sim, eu recebi 30 e-mails teus sobre isso, releases gigantescos que tu não consegue nem... Assim, tu não terminou de ler. Então, a gente precisa entender também o momento em que é como estamos consumindo informação. O meu público, mas como que o jornalista, o profissional está consumindo a informação. Então, ter rodadas com eles e entender qual que é o melhor. É o WhatsApp? É só por e-mail? Você quer que eu te ligue? A gente tem que ser assessor de imprensa e ser cara de pau, né? Gente, e é importante também que a gente diga, assim, né, que essa assessoria de imprensa, quando a gente fala, porque a assessoria de imprensa é só o textinho, é só o disparo, é só...
é um quebra-cabeça, é um jogo de leitura de cenário, antecipação de crise, conhecimento do cliente, atualização de e-mail, relacionamento com jornalistas. Relatórios, clippings. Né? Gente, olha, eu brinco, inclusive, porque 2013 era quando eu estava migrando ali de veículo para assessoria, e eu brinco que foi o ano que meu avô faleceu, e eu tenho uma história de ter sido jornalista muito por influência dele. E o meu avô, rato de redação de rádio, especialmente no final da vida TV, eu dizia, gente, meu avô morreu sem entender o que eu fazia. Eu tenho convicção disso. Ele morreu, imagina, morreu com 81 anos na época, então assim, não existia assessoria de imprensa quando ele começou, né? Sim. Ou era de um outro formato, mas enfim. Quando a gente está falando de criatividade, quando a gente está falando de oportunidades, leituras de cenário, vocês nas suas atuações, eu não vou dizer preferem, porque eu acho que eu já até sei a resposta, porque existem casos e casos, né? Mas assim, vou botar preferem e vocês respondam como quiserem. Vocês preferem surfar na onda desses grandes acontecimentos, porque é isso, né? Uma Copa do Mundo, uma imobiliária procurando os gringos, enfim. Então, surfa na onda desses grandes acontecimentos. Ou, não, vamos para a criatividade de tirar totalmente do lugar comum e vamos trabalhar pautas fora desse radar. E até vou dar um exemplo bem rápido, assim, desse entendimento e desse relacionamento assessor-repórter que é fundamental, né? Na época, um pouco antes do final do ano, se não me engano, eu era repórter, talvez editora, não lembro, e eu recebi uma ligação que eu achei ótima do follow da menina, que foi assim: como eu sei que essa época é de pautas escassas, tu acha que é um bom momento pra gente emplacar sobre isso, isso e isso? Gente, o entendimento que assim, vai chegando no final do ano, Coletiva é um veículo nichado, faz recesso porque o mercado que a gente cobre também faz recesso. Então assim, surfar na onda ou tirar do radar? Eu vou te responder com acho que a resposta que todo entrevistador não gosta de receber, que é depende. 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 Os dois. Os dois, um pouco de cada, né? Não, mas realmente depende. E depende muito do cliente. Acho que depende muito também dessa dinâmica que eu mencionei antes, de um cliente que tem poucas, mas importantes pautas, e outro que é quase uma agência de notícias e que tem necessidade de grande vazão. Eu acho que nesse caso de um cliente que tem mais assuntos, surfar em determinadas ondas pode ser algo quase que natural, mas que muitas vezes foge dessa nossa estratégia macro. Pode ser perigoso. No nosso caso, muitas vezes, e aí também na área da saúde a gente tem vários clientes nessa área, a questão do mês com a cor X, ou a data Dia Mundial de Combate ao Câncer, Dia Mundial de Combate a determinada doença. Isso é natural que haja é sazonal e há um gancho ali. Cabe a nós, e também há uma reflexão muito direta com o cliente, se vamos dar vazão a tantos pedidos. Porque muitas vezes também, numa rotina de um cliente que tem muito assunto, a gente começa a ser o chato da redação, mas também o chato com a interface, né? Também. Com o porta-voz. Então a gente também tem que saber dosar e compreender muito bem quando que vai fazer sentido para a estratégia macro, quando vai fazer sentido para aquilo que o cliente quer se posicionar, e quando vai fazer sentido a gente também negar determinadas pautas que surgem até nós e a gente entende que não é o momento. Quando o cliente tem menos oportunidades, aí sim eu acho que o radar precisa ficar um pouco mais alerta para buscar esse diferencial, para eventualmente pegar um detalhe de uma pauta e conectar com algum factual, ou alguma data, ou algo que esteja ocorrendo fora, e a gente, de alguma forma, tentar conectar. A gente faz muito isso com a produção de artigos, né? Que eu acho que ali tem mais espaço para a gente trabalhar em algumas análises, em algumas visões mais macro, que a gente consegue conectar sempre um ou dois fatos do dia a dia que nos trazem ali um factual que vão nos colocar na frente, né, em alguma eventual análise por um editor ou por um veículo.
Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, eu já vou passar a palavra para a Ali, mas assim, isso desde a época que eu trabalhava em assessoria, a gente disse assim, gente, a assessoria de imprensa é muito mais do que um texto para mandar para veículo impresso, especialmente, porque quando eu trabalhei em assessoria, foi 2013 a 15, 16, já estava o crescimento dos portais, enfim, mas ainda era muito forte o impresso. E a gente dizia isso, poxa, tem artigo, tem programa para participar como fonte, tem muita oportunidade. Basta a gente olhar para esse cliente, planejar, enfim, ter um olhar também mais carinhoso para esse cliente, para que essa criatividade tenha o tom certo, né, de não entrar na legalzice. Mas o quanto é importante entender, por isso que eu digo, né, que a assessoria de imprensa ela é muito mais, ela é um quebra-cabeça gigantesco, porque a gente tem muitas oportunidades interessantes de reforçar aquele cliente como fonte ou como detentor de determinado conhecimento, que não seja meramente manda release, faz o follow, placa, faz clipping. Um disparo generalizado para todo o mailing cada vez faz menos sentido e menos resultado vai trazer. Menos sentido, sem dúvida. Eu acho que a gente volta lá pro início. Um bom planejamento, por mais que de repente esse planejamento vai cair por terra, vai terminar um semestre e falar, cara, não, cumprimos 10% do planejamento. Faz parte. Mas faz parte. É o planejamento que faz a gente conseguir não tá sempre correndo atrás e fazer só o básico, porque quando tu se dá conta no dia, nem sempre dá tempo. Às vezes tu teve uma ideia incrível, o jornalista topou, mas tu não tem tempo para preparar o teu cliente para que ele entregue aquilo que você vendeu. Muito acontece. Muito acontece. Então, quando a gente tem um bom planejamento, com um olhar lá para frente, as efemérides, elas se repetem todos os anos. Total. Então, o tal do calendário editorial, ele tem que estar na tua mesa. Então, você sabe, a Copa do Mundo, a data da Copa do Mundo, a gente sabe há anos. Não, sem contar que a gente tem Expo Inter, Feira do Livro, Carnaval. Gente, isso acontece todo ano, todo né? Todo ano a gente consegue antecipar. Então, você ter esse planejamento e já dentro desse planejamento você ter distribuído a pauta mais dura, mais séria, acompanhada de um artigo com análise. Vai ser aqui, ó, tem a Expo Inter. Então, pro agro, vamos preparar uma série disso. O que faz sentido? Por que no jornal A e não no jornal B? Será que isso aqui não se Ó, acho que isso aqui poderia, a gente quer aprofundar, quer trazer autoridade para o cliente, esse precisa. Então aqui, vamos catar, vamos em busca de podcasts nessa área, porque você tem mais tempo, ou uma entrevista mais longa, porque ele tem mais tempo, vai ter mais tempo de fala, tempo de aprofundar, então tu traz mais autoridade. Então, aquilo tudo que a gente trouxe da importância de ter as leituras todas do cliente, dos profissionais, da empresa, dos veículos, a gente precisa cruzar com esse planejamento. A gente tem que olhar sim para o planejamento, está ali, tá na planilha, ou seja lá onde vamos colocar. Sim. E mais uma coisa que é importante, o time inteiro precisa saber como aquela agência, como aquela empresa funciona, como que a gente atende. Então, o colaborador, o assessor de imprensa que vem para um time, ele precisa estar muito empoderado da metodologia que a empresa usa, de como são essas trocas com a empresa. Você precisa conhecer muito por dentro, que aí ele também vai ter uma leitura, tipo, olhar e falar, olha só, eu vi isso, até o colega que atende tal cliente, mas tu olha no todo. Então, acho que isso é uma coisa que às vezes a gente acaba na correria do dia a dia, a gente faz núcleos para poder atender melhor, e às vezes a gente fica encastelado nos nossos núcleos. E aí não olha às vezes a criatividade para minha pauta tá na minha colega, que eu paro para tomar o cafezinho ali e falar, cara, olha só, tô com isso, não tô... E ela fala, não, mas plim, e resolve. Então, acho que trocar muito é importante. Né? Repertório. Eu acho que essa é uma palavra essencial para a assessoria de imprensa. E o que a Alexandra falou, acho que é muito também válido, né? Em todos os processos de onboarding que nós temos dos consultores que entram na Critério, tem uma frase que a gente repete à exaustão, seja no momento que a gente fala sobre texto, critério, sobre o jeito de atender, sobre planejamento, que é todos somos editáveis. Isso é algo que a gente é muito parte da nossa essência, assim, porque desde o início da empresa, quando éramos eu, Kleber, o Rafael, a Soraya, é assim, nenhum texto sai daqui sem um olhar do outro, que eventualmente não está tão mergulhado naquele assunto e ele vai ler o primeiro parágrafo e... Tomás, talvez isso que está no terceiro seja mais relevante para a gente botar para cima e dar uma ênfase diferente para a pauta. Opa,
né? Esse olhar eu não tive. Então, todos somos editáveis no sentido de a gente consegue construir melhor. Não é o dono da razão, né? Não, claro. E muitas vezes esse mergulho excessivo em um contexto, em um cliente, em um cenário, em um texto que está martelando ali, fazendo e construindo ele a duras penas. Às vezes esse olhar externo do teu colega do lado, do gerente. Eu vou roubar essa frase. Eu vou roubar essa frase. Ela é muito boa Todos mesmo. somos editáveis. Eu vou roubar essa frase porque a gente também tem essa mesma regra. Não do todos somos editáveis, é por isso que eu vou adaptar essa regra. Tô anunciando que vou roubar a frase. Porque a gente diz, nenhum texto vai pro ar sem que outra pessoa olhe. Perfeito. Isso é regra da redação. Nenhum texto. Nossa, isso é muito importante. Tu pode ser editora há 15 anos do mesmo lugar, tu pode ter 50 anos de vida. Todo texto precisa passar por outro olhar, porque tem isso. É o repertório do outro que vai me complementar. Isso. É uma palavra que não ficou bem colocada, é uma informação, é uma memória, talvez é um registro histórico que eu tenha que vai complementar. Ou a vivência das outras. As pessoas são muito únicas, né? E acho que é isso que torna o ser humano essa máquina espetacular. Enriquece. Então, essa enriquece diversidade, não só de culturas e os seres humanos únicos, mas de ideias, de criatividade, de poder fazer essa troca. E a gente sempre fala que a redação jornalística, seja ela de veículo de assessoria, porque uma assessoria de imprensa é uma redação. Ela é uma redação, ela funciona como uma redação. Pulsa o presencial, né? É ali que pulsa, né? Porque é ali essa na troca. É no cafezinho, no almoço, é no happy hour, enfim. É no virar a cadeira, às vezes, e falar, me ajuda aqui, que não tá às bom. Às vezes é um pensamento que tu diz alto, assim, tipo, tranquei nesse negócio aqui. Ou, putz, preciso de um sinônimo pra tal palavra. Ou do lado... Mas, enfim, gente, infelizmente o nosso tempo está terminando. Como eu já falei, a gente vai fazer um programa sobre pérolas de assessoria. Na verdade, pérolas da relação assessor-repórter. Mas, pra gente finalizar o programa, eu queria que vocês contassem, compartilhassem com a gente, escolhessem aí uma pauta que vocês conseguiram emplacar, que era muito improvável, mas que a criatividade fez toda a diferença. Eu tenho uma que envolve a Copa. Vamos lá. Já que estamos Que não é do mercado imobiliário. E que não é do mercado imobiliário. Mais uma da Copa. A gente foi para dentro de uma empresa de tecnologia, Copa bombando. 2014? Não, isso a Copa foi... aqui? Não, 2014, 2018, né? 18 ou 22. E Qatar foi de 22. 22, isso. 18. Tá? Uma empresa de tecnologia, chegamos para a reunião de manhã e eu espiei e vi que a turminha estava em volta de um computador. Eu sou muito curiosa, né? De natureza. Eu falei, só um pouquinho, eu quero ir lá ver o que essa turma tá em volta de um computador, porque alguma coisa aí eu vou aprender. Ali é aquela pessoa que ela não pode ver uma fila, que ela entra. Eu entro imediatamente, Ela não sabe gente. exatamente o que tá acontecendo, mas tá todo mundo aqui, eu quero saber o que é. Se tá todo mundo aqui, eu vou lhe dar uma espiada. Inclusive pra saber se de repente eu não tenho que vazar rapidão daí. E eles estavam, uma empresa de tecnologia. Eles estavam fazendo rapidão ali, um monte de dev, um aplicativo para fazer o bolão da Copa. E daí eu fiquei pensando, bolão da Copa, tecnologia, blá, blá, blá. Tem uma pauta aqui. Todo mundo faz bolão dentro das empresas. Sim. Todo mundo faz aposta, né? Tudo mais, fica ali. A gente tá acostumado com o papelzinho, né? Que as empresas fazem para tu marcar. Falei, mas isso aqui é uma empresa de tecnologia. E nós emplacamos nacional. Porque, inclusive, fizeram um ao vivo, foi assim, 10 minutos nacional. Uau! Moro, né, sim, Tomás? Sim, total. Não, zerei a vida de assessor. É por isso que eu quero trazer essa história. 10 minutos nacional, zerei a vida de assessor. E aí aqui eu trago uma coisa, a importância de você estar dentro da empresa do cliente. De tu entender, não marcar aquela visita onde todo mundo está ali esperando na sala, com o cafezinho. Circular, conversar com as pessoas, entender o que você faz no dia a dia. Esse foi um caso. Eu poderia ter passado e de, estão tocando alguma coisa... Estão vendo um meme. Porque depois falaram assim, mas por que essas pessoas não contaram? Eles não são profissionais da comunicação. Claro. Então a gente emplacou, foi ao vivo e foi incrível, porque eles são uma empresa de tecnologia que desenvolveu o quê? Um app. Interno só. E eles desenvolveram o app de 2018, né, gente? Estamos em 2026. Claro. Em 3 horas. Porque era um app super simples, né? Não precisava homologar nada pra fora. Mas a gente emplacou algo assim que foi incrível, repercutiu em todos os veículos locais, nacionais, por uma pauta que parece óbvia, mas
costura com o que é a leitura de momento e o que tem. E explodiu, nossa, a galera mandando, ai, vai estar aberto, onde é que eu posso baixar, na minha loja, assim. Então a gente tem, essa é uma pauta que eu acho que foi muito legal, assim, de fazer, e teve uma repercussão muito maior, às vezes, do que trabalhar 1 mês, 2 meses em cima de uma pauta. De um planejamento, de momento, né? Eu pensei em várias pautas e acho que tem também um pouquinho fazendo uma correlação com isso que eu falei de todos somos editáveis, né? Eu acho que a gente tem, na relação com os jornalistas, com os veículos, com os editores, uma riqueza de troca muito grande. Eu acho que isso é um ativo que todo assessor de imprensa precisa ter, né? Uma relação muito direta com os jornalistas e muito franca. Durante a pandemia, né, eu mencionei ali o setor da saúde que a gente atende. Enfim, era ainda no início, muitas dúvidas e muita pauta negativa surgindo sobre o assunto. Para nós era, claro, a gente precisava falar sobre isso, precisávamos tratar desse assunto, mas sempre tentando uma abordagem diferente. E nesse momento, até em função das restrições que se tinha para ter acesso a hospitais, nós começamos a pensar, bom, que pauta diferente a gente consegue trazer? E numa dessas conversas com o hospital, a gente tratou do uso da tecnologia, do uso da telemedicina para conectar pessoas que estavam internadas, né, tratando em função da Covid, que a única forma de se comunicar com elas seria pela telemedicina. E a gente vendeu isso também para nacional, né, para um jornal nacional, e foi matéria nacional em horário nobre. Por quê? Porque a gente construiu nesse período da pandemia uma relação muito direta com os veículos, claro, compreendendo com eles assim o que a gente poderia ajudar, de que forma a gente pode contribuir com o trabalho de vocês, tornar mais fácil, e nessa troca muitas vezes surgia essa necessidade. A gente, talvez uma pauta um pouco mais positiva, vamos tentar tratar mais humana, disso. Né? Mais humana. Aquele momento era muito E delicado. aí, com isso, a gente fechou todas, porque tratou de um tema que era relevante para o hospital, porque falava sobre humanidade, sobre carinho, sobre cuidado, sobre tecnologia. Por outro lado, o veículo também ficou satisfeito com o material, porque tinha muita imagem, a gente foi lá, conseguiu gravar, nós mesmos gravamos as imagens e passamos. E nós também ficamos felizes porque, enfim, conseguimos conectar todas as pontes, né? Então, acho que esse é um exemplo bacana. Para verem que a assessoria de imprensa não é só fazer textinho, tá? Definitivamente. Se fosse, seria muito fácil, muito fácil e muito sem graça. É verdade. E quem trabalha com assessoria é emoção, tá, gente? Tem que saber que tem que ter emoção, respirar fundo, né? E brilho no olho. Se tu não vibra mais, quando você emplaca uma pauta, tu tem uma red flag gigante aí. Entrou no modo automático e aí perde um pouco de sentido, né? Gente, muitíssimo obrigada, adorei o papo. Fica a promessa das pérolas, a gente vai voltar a conversar com mais assessores, que vai ficar muito legal. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Aqueles nossos pedidos finais, né? Como diz a produção, tira a camiseta de apresentadora, bota a camiseta de youtuber pra dizer, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.